Olá pessoal, tudo bem? Finalmente eu trouxe aqui a aula de vocês de suplementação, que eu já tinha colocado com bastante antecedência, né, esse arquivo, mas eu não fiz o vídeo, mas vamos lá. E chegou o momento da gente entender um pouco mais sobre a questão da suplementação de macros e micros e como que a gente vai saber em qual momento a gente vai utilizar isso, né? Então, a grande questão aqui é a gente entender que suplemento é aquele complemento e que a gente entende que existem várias atuações e indicações terapêuticas para diversos suplementos, mas assim, nós temos que ter a consciência que nem todo paciente vai se beneficiar do suplemento, que muitas vezes ele não é necessário, a prioridade é a alimentação, mas nós temos que entender em quais principais situações nós temos que suplementar, ok? Nós temos que suplementar. Então vamos lá. Aqui eu fiz esse esqueminha aqui que responde, né, quando suplementar. Então ali, a princípio, o primeiro aqui, ó, quando a ingestão alimentar não atingir as necessidades nutricionais. Então, como eu falei, a pessoa ela não tem a capacidade de atingir no sentido oral, né, alimentar ali essa suficiência, essa necessidade nutricional. E aí a gente tem que entrar aí com uma suplementação, seja também de uma forma oral, no sentido, por exemplo, em pó, e a pessoa faz um shake, né, ou come ali o pó junto com alguma fruta, ou então a gente faz em cápsulas, ou a gente transfere isso a outros meios. Isso vocês vão aprender mais um pouco em fitoterapia. Eu não sei exatamente qual disciplina vocês vão e quem será o professor que vai entrar mais a fundo. Acredito que Juliana, ela entende bastante do assunto. Mas a gente pode combinar algo até juntas para vocês entenderem essa diferença, sabe, do que é suplemento, o que é fitoterápico e planta medicinal, né? Tem várias alternativas aí, por exemplo, florais, óleos essenciais, que entra como funcionalidade terapêutica. Mas aqui no caso do suplemento, a gente entende que aqui, como eu trouxe, é de macros e micros nutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e lipídio e vitaminas e minerais, ok? Não vou entrar no aspecto de compostos bioativos, tá bom? Porque compostos bioativos é mais como alimento funcional, tá bom? Então aqui a gente primeiramente vai complementar com o suplemento através da questão da necessidade de atingir aí no sentido de inadimplência. Então é quando a pessoa ela não, né, quando o indivíduo ali, paciente, também não está conseguindo se alimentar. A gente vê isso muito interligado ali às cirurgias, por exemplo, a pessoa que faz alguma cirurgia de boca, vai tirar a amígdala ou o siso, né? Então ela não consegue se alimentar normalmente. Um exemplo que eu trouxe ali principal que a gente vê muito é a cirurgia bariátrica. Os períodos ali, dieta líquida, dieta pastosa, dieta sólida, até chegar à dieta normal, que ainda assim a pessoa não atinge as necessidades porque o estômago foi reduzido, né? Ou foi alterado, interligado ali ao intestino, né? E isso impossibilita a pessoa de atingir suas necessidades. Consequentemente, a gente tem que suplementar, geralmente, às vezes, até com polivitamínico, mesmo que haja a questão de incompatibilidade, né? Daquele sentido de biodisponibilidade, que um compete com o outro, e o polivitamínico não é tão interessante, né? Mas é o único meio, a princípio, que poderia completar isso aí. Aí, no sentido aqui de cirurgia bariátrica, a gente puxando também, né? Que está ligado aí. Tratamentos médicos que causem baixa ingestão alimentar e aquele paciente que apresenta, por exemplo, náusea, ou um paciente que está com tratamento de câncer e está fazendo quimioterapia. Então, a pessoa ela não consegue se alimentar corretamente, porque está passando por um período aí
não exatamente só de cirurgias, né, mas um tratamento radioterápico ou quimioterápico, está com náusea, vômito, né, enjoo e a pessoa não consegue digerir, ou por exemplo diarreia, então para a pessoa não entrar numa desnutrição, ou seja proteico-calórico, né, ou então entrar num nível de carência, perder muito peso, seja o que for, né, desenvolver aí outras alterações, outros problemas, a gente já entra com uma suplementação. No caso de hospitalar, em alguns casos, né, que vamos dizer uma pessoa sofreu um trauma, e aí ela tem que entrar com as dietas junto aí com o nutrólogo e o nutricionista no hospital, em dietas interais ou até parenterais, tá? Mas não vem ao caso aqui nessa aula. Bom, aqui, no sentido de inadimplência, seria que para atletas e esportistas sempre é interessante a gente se suplementar, ok? Porque a demanda deles, a necessidade, o gasto energético, né, é bem urgente, ok? E idosos com risco de desnutrição, então o idoso ele já é desnutrido, principalmente, né, por causa aí da sarcopenia, né, principalmente nesse nível de músculo, e hidratação até, a gente também tem que suplementar, tá? Tem muito idoso, bariátrico, por exemplo, que ingere Gatorade da vida para manter aí o equilíbrio eletrolítico, tá, gente? Então aqui, no sentido de suplementos nutricionais para esportistas, os benefícios para a gente suplementar esse grupo: manter o estado imunológico adequado. Então a gente sabe que o que interfere a imunidade de uma pessoa não é nem sempre a alimentação, tá? Então é o estresse, esses atletas, né? Esse grupo sofre um estresse contínuo de excesso de treino, né? De às vezes questões até emocionais relacionadas ao próprio esporte. Então isso afeta a imunidade e aí a gente precisa suplementar para que a pessoa não fique aí correndo esse risco de piorar sua performance, tá? E aí também outro benefício é melhorar o desempenho durante as competições. Então dependendo de, né, se ele é tri ou se ele é lutador, seja o que for, né? É interessante a gente ter todo um planejamento. Isso vocês vão aprender em nutrição esportiva, de periodicidade, né? Mas é interessante a gente ter todo um controle antes da competição, durante a competição, para que esse atleta obtenha sucesso aí naquilo que ele está trabalhando, que é o trabalho dele, né? Reduzir a fadiga e favorecer a recuperação. Então a gente previne aí no sentido de fadiga, cansaço, né? Toda essa consequência do excesso ali de gasto energético, e favorecer essa recuperação logo após esse grande impacto que ele sofreu ali no corpo, né? Que ele tá super produzindo, o organismo, no caso, ele tá trabalhando de uma maneira intensa, tá sendo muito utilizado, então a gente precisa recuperar isso imediatamente. Então aqui, como eu entrei, né, no caso, por exemplo, se a gente fosse pensar do Gatorade, né, ou outras fórmulas aí, para o equilíbrio hidroeletrolítico, para auxiliar nesse sentido de hidratação, no sentido de suplemento energético, para alcançar essas necessidades energéticas, então aumentar aí, essa caloria, fazer essa reserva, para que não se utilize o músculo, ok? E é até interessante também fazer uma reserva proteica, tá? E aí completar essas necessidades proteicas. Suplemento para substituição parcial de refeições de atletas, então acontece muito da gente precisar não comprometer o trato gastrointestinal, né, principalmente no sentido de estômago e intestino do atleta. Muitos alimentos
por exemplo, que causam gases e desconforto, como fibras, a gente tem que evitar em alguns períodos aí. Alguns atletas, vamos dizer, que tem uma hipoglicemia, e aí ele precisa ter todo um controle aí no sentido alimentar, da liberação da glicose, né, e da proteína também, tem que ser uma proteína de rápida absorção. Então, às vezes, o alimento, como ele depende da digestão, né, da quebra ali que já começa na boca, ou então, dependendo do que ele comer, por exemplo, a proteína já começa ali no estômago, pode demorar muito, e o atleta, ele muitas vezes, dependendo, ele não pode esperar, né? Então a gente acaba tendo que substituir uma refeição por um suplemento, ok? Suplemento de creatina, para a questão dos estoques endógenos da creatina, porque a gente já produz creatina, né, gente? A gente já tem. Muitas pessoas até alegam assim, a creatina não é necessária porque nós já produzimos, aí se você super dosar, você acaba inativando aí a sua própria creatina e você acaba tendo, na verdade, prejuízo nesse sentido do que benefício. Só que aí a gente entra no sentido de pessoas comuns. Só que eu sou a favor da creatina, inclusive eu uso em alguns períodos da minha vida, né? Hoje em dia não tem essa limitação mais, tá? Tem estudos aí comprovando que a creatina pode ser usada a longo prazo, porque antigamente era-se dito que teria que ser um ciclo, sabe? 3 meses você usava e você ficava um tempo sem usar, por causa justamente desses estoques endógenos, ok? Mas hoje em dia pode ser usado a longo prazo, não tem nada de sobrecarregar rins, nada disso, tá, gente? É tudo muito bem controlado, né? O profissional tem que saber prescrever isso aí. E aí, essa questão da suplementação de creatina, ela não é só nesse sentido muscular, vamos dizer assim, ok? E energético e tudo mais. Também é no sentido até cerebral. Tanto que eu utilizo a creatina para mim, e indico até para alguns alunos, não sei se vocês sabem dessa informação, né? Indico para alguns alunos, nesses períodos de prova, usarem a creatina, porque ela ajuda no melhor desempenho, no sentido de aprendizagem, ou no sentido de produtividade mesmo, tá? Então é interessante aí quem vai fazer Enem, por exemplo, né? Eu sempre passo alguns dias antes a pessoa está fazendo essa suplementação para ter melhor desempenho a nível cerebral, tá? E suplemento de cafeína, isso tem que ser muito bem avaliado, vocês sabem, já falei 1000 vezes da cafeína, os efeitos, mas ela é muito importante aí para atletas, mas a gente já tem outras formulações aí no mercado que dão o mesmo efeito da cafeína e não tem cafeína, ok? Bom, e aí a gente entra dentro das categorias aí de suplementação, por exemplo, o whey protein. Existem vários tipos, né, as diferenças aí do whey, ele se apresenta de várias maneiras, mas para resumir aqui, a proteína isolada do soro do leite, o whey protein obtido da extração da caseína, que é essa proteína do soro do leite, de alto valor biológico, porque a gente sabe que é de origem animal, e aí tem todos os aminoácidos essenciais, sobretudo de cadeia ramificada, como valina, leucina e isoleucina. Aí aqui só para demonstrar para vocês toda a complementação do whey protein, tá? Aí, gente, a pergunta, né? Por que eu devo suplementar o whey protein? Então, como eu falei, existem vários suplementos no mercado, tanto a nível de macro e micronutrientes, né? De várias formas eles são apresentados. Não sei se você já ouviu falar, mas assim, por exemplo, alguns nutrientes você consegue até manipular em balas, chocolates, né? Ou na forma de sucos e várias formas. O whey protein hoje em dia, por exemplo, está muito fácil de você conseguir ingerir e comprar até, está muito mais barato do que era antigamente.
E hoje em dia tem tantos sabores, tem tantas formas, sabe, do whey protein, tantas promoções, que fica muito fácil, né, do paciente conseguir obter, ok? Mas assim, como eu estava falando, existem vários objetivos, existem várias indicações terapêuticas aqui no sentido que eu coloquei, aumentar a ingestão mesmo de proteínas, que é uma das questões principais, evitar o catabolismo proteico e construir a hipertrofia muscular, né, que é no sentido aí de síntese, tá? Então aqui, até trouxe essa imagem aqui mais resumida sobre as formas dos tipos de whey, mas voltando a essa questão das indicações terapêuticas do whey protein, né, eu coloquei essas 3 opções principais, mas, por exemplo, o whey protein ajuda também no aumento da produção de antioxidantes, por exemplo, a glutationa peroxidase, né, que é um antioxidante que muitas pessoas às vezes nem conhecem, né, mas ele é muito importante e você consegue ter essa produção, né, da glutationa, um antioxidante que é produzido aí no corpo através da combinação de 3 aminoácidos, que esses 3 aminoácidos são abundantes no whey protein. Quais são esses aminoácidos? A cisteína, a glicina e a glutamina. Então, o whey protein fornece uma boa quantidade de glutationa, que ajuda inclusive na imunidade, e ajuda também a regular o ciclo celular. E aí, né, se ele ajuda nesse ciclo regular, ele é um poderoso desintoxicante do corpo. E aí, né, a gente entende nesse sentido de desintoxicar a questão das toxinas por radicais livres ou produtos de limpeza, né, ambientais, essas questões que a gente já conversou em alimentos funcionais. Tudo isso, nós todos estamos propensos a essas toxinas, e a glutationa ajuda muito, tá? Então a gente consegue encontrar isso no whey protein, então é bem interessante, né? Então auxilia também nessa questão, como eu já falei, da defesa do organismo, imunidade, ok? Auxilia também nas dietas, então você consegue fechar ali, né, o seu plano alimentar, no sentido de cálculo de proteínas aí, quando você consegue colocar um whey protein. Então, por exemplo, se você pega um paciente vegetariano, às vezes você fica com dificuldade de fechar proteína, então você entrar com um whey protein ajuda muito para você conseguir completar a sua dieta, né? Aqui eu estou trazendo essa questão principal dos grupos que mais precisam suplementar, que você tem que suplementar, ok? Existem várias oposições que tem atleta que não precisa suplementar, é só comer. Sim, concordo também que tem casos que a gente consegue isso, né? Então já atendi alguns pacientes que realmente assim não houve necessidade de suplementar, a pessoa conseguia se alimentar muito bem, tinha bastante apetite, tinha bastante oferta de alimentos, então assim, né, essa pessoa conseguia se planejar. Mas é muito difícil às vezes para o atleta, porque, por exemplo, se for no caso de jogador de futebol, eles vivem ali, até esqueci o nome, né, mas eles moram todos juntos lá numa casa, né, eu esqueci o nome mesmo, gente, agora. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então eles, assim, eles não planejam exatamente a alimentação deles. É o que vem ali, sabe? Do clube que eles estão trabalhando. Então muitas vezes não é uma quantidade que eles gostariam de ingerir, ou que eles precisam. Porque depende de cada clube, né? Da situação financeira. Então assim, né? A gente tem que estudar o caso. Mas na literatura, e que eu estou trazendo para vocês, é que é interessante a gente se suplementar aqui nesses grupos, tá? Mas existem outros grupos que a gente também pode suplementar por causa dessas funções, igual eu estou trazendo aqui do whey protein, né? No sentido, inclusive, né, que saiu um estudo atual sobre a hipertensão arterial. Então, ele ajuda no bloqueio da conversão de uma enzima
que é a angiotensina. E aí, ajudando nesse bloqueio aí dessa conversão dessa proteína, essa enzima, que ela faz parte ali do mecanismo de controlar a pressão arterial, o whey protein ele pode ser usado porque ele também já tem essa questão do efeito hipotensor, né, que ajuda no sentido de regular essa pressão arterial, e ajuda também a controlar, né, reduzir inclusive o colesterol LDL, que é considerado aí colesterol ruim, vamos dizer assim, tá? E os níveis de triglicerídeos sanguíneos, continuamente ajudando assim na função vascular. E aí a gente entra na mesma questão, que ele é um antioxidante, então ele tem poder antioxidante, já que ele tem essa função vascular, ok? Também é interessante a gente pontuar que o whey protein ele tem sido muito importante aí, significativo no tratamento do câncer, tá? Principalmente no sentido de tumores intestinais. Então, ele tem uma ação, como eu falei, desintoxicante, imunossupressora, né, de imunoestimulante. Então, pacientes, como eu falei lá, que usam de radioterapia, quimioterapia, precisam recuperar uma massa muscular, é muito interessante usar o whey protein, tá bom? Também saíram estudos sobre a questão do whey protein ser muito adjuvante aí, vamos dizer assim, no controle da diabetes. Então, ele ajuda aí no sentido desse aumento do açúcar que acontece, né, da glicemia pós-prandial que acontece depois da refeição, que aí aumenta essa questão da sensibilidade à insulina, né? Então, existem aí alguns estudos feitos, principalmente em homens, tá? Que houve essa melhora no sentido de ter uma similaridade aí quando foram oferecidas umas doses aí de whey protein nesses pacientes com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, tá? Ajudou aí eles ingerirem esse whey protein na forma de shake, no controle, por exemplo, da fome, né? No sentido de reduzir a hemoglobina, que está relacionada à diabetes, que é a hemoglobina A1C, tá? E consequentemente, assim, ajudou no sentido do controle aí de proteína e do teor da ingesta de carboidratos. Então, esses pacientes, às vezes, eles, né, de diabetes, eles ingerem muitos carboidratos, ou até gorduras e pouca proteína, e deveria ser o contrário, né? Mas com o whey protein, devido também à saciedade, né? Toda a função do whey protein no organismo humano ajudou nesse controle, tá? Para esses pacientes. E aí tem outros estudos também, por exemplo, para doenças hepáticas, por causa da questão do triglicerídeo, como eu já tinha explicado anteriormente, da glicose, tá tudo assim interligado, né? E aí ajuda em doenças cardíacas. É importante também, por exemplo, para fórmulas infantis, bebê que nasceu prematuro, a gente conseguir ajudar aí, às vezes também numa pessoa que sofreu uma lesão, e aí no pós-operatório, para não perder massa muscular. Enfim, o whey protein tem várias, tem muita importância aí, como eu já havia falado ali nesses grupos, a gente vai entrar depois a fundo, mas assim, ainda vai haver, tá, gente, muitas pessoas que vão dizer que não é necessário, porque tem muito a ver com indústria, né, tem muito a ver com questões, às vezes, de acesso, e a gente compreende isso, mas a gente não pode negar que o whey protein ele é um alimento, um suplemento, desculpa, muito completo e ajuda muito aí nas questões que a gente mais encontra em consultório, tá? E hospital até. Então a gente tem o whey concentrado, isolado, hidrolisado e a caseína micelar. Os mais famosos aí
que a gente encontra no mercado é o concentrado isolado e hidrolisado. O concentrado, ele foi um dos primeiros a serem desenvolvidos, tá? E aí a sua composição era geralmente de 30 a 80% de proteína, sendo assim que o restante seria essa caseína, né, gordura, lactose. Então, é interessante para pessoas com algum tipo de alergia ou restrição evitar, porque ele tem essa composição completa, ok? Então, o concentrado não é legal para pessoas que têm um certo teor aí de intolerância, tá? Mas ele é interessante principalmente por ser mais completo, no sentido de imunidade, como antioxidante, que são essas funções que eu falei aí do whey. O whey isolado, ele é ideal ali, ó, para dietas com emagrecimento e definição muscular, devido ao baixo teor de carboidratos e gorduras, então já é o contrário. E aí existem várias tecnologias aí para o whey protein isolado. É importante a gente sempre conferir de acordo com a Anvisa, porque existe muito fraude em cima disso, tá, gente? Muita enganação. Então é importante a gente sempre estar conferindo as marcas, conversar com o pessoal representante, né? E procurar realmente ler cada vez mais artigos relacionados, porque hoje em dia, assim, a gente é muito enganado com isso, tá? E o whey hidrolisado, que passa, né, por essa quebra, ou seja, por essa hidrólise, para facilitar a digestão. Então, a hidrolisada, ela ajuda nesse sentido de biodisponibilidade, tá? Ela aumenta essa biodisponibilidade. Então, é mais rápida para ser absorvida, vamos dizer assim. Aí ali, ó, ideal para pós-treino e recuperação de cirurgias. Então, como ela é mais rápida, para pessoas que precisam, assim, urgentemente, ok? Bom, vamos continuar aqui, então eu vou ficar a vida toda falando. Suplementação de carboidrato. Eu já trouxe até essas formulações aí para vocês na aula de carboidratos e proteínas, né? Eu trouxe bem rapidamente também, porque isso vocês vão aprender, vão rever novamente, né? Quando vocês tiverem nutrição esportiva. E aí, essa suplementação de carboidrato a gente encontra aí bastante no mercado a maltro, dextrina, dextrose e o maximase. Aí aqui, se a gente fosse pensar no sentido de recomendações de carboidrato para esportistas, tem essa recomendação aqui relacionada a 60 a 70% do VET, tá? Que você vai calcular ali desse atleta. E aí aqui, no sentido de recuperação de glicogênio muscular, a gente utiliza de 5 a 8 gramas, tá? Vezes o peso corporal, que é aquela coisa de regra de bolso que eu vivo falando, né? E aqui no sentido de longa duração, de treinos intensos, você vai usar 10, ok? Vamos lá. Então, recomendações de carboidrato. Qual que é a importância, vamos dizer assim? Principalmente a gente usar isso aí, essa recomendação durante o treino, por exemplo, a maltro, né? E aí, o que isso faz, né? Por que isso é importante? Isso causa. O objetivo para a gente usar isso durante o treino, por exemplo, a maltro, é evitar a hipoglicemia, porque dependendo do treino, da respiração pode acontecer, tá? Essa depressão aí de glicogênio e essa fadiga, essa tonteira. Então a gente orienta esse uso aí, porque acontece muito justamente por causa da demanda, do gasto, né, do déficit. Aí a gente precisa estar suplementando aí alguns atletas, tá? Dependendo do treino. Aí até coloquei aqui, de 30 a 60 gramas de carboidrato na hora do treino após a primeira hora. Você treinou 1 hora e faz esse uso aí. Porque tem atletas que assim, treinam 5 horas, tá, gente? Treina 3 horas, não é um treininho de 1 hora, não. 1 hora só tá aquecendo. Bom, recomendações de carboidrato. Então, o que são essas 30 gramas de carboidrato? Pode ser 500 ml de bebida esportiva, pode ser
1 a 2 carboidratos em gel, que é aquele gelzinho que já vem separado essa quantidade. Pode ser ali como um repositor, né? Água de coco, ou até, né, o Gatorade. Tem gente que usa o suco de melancia com beterraba, tá? São estratégias bem interessantes. Pode ser também 2 barras de cereais, que aí é mais rápida a absorção, mas tem que tomar cuidado com a fibra, ok? Meia barra energética também, que tem essas barrinhas energéticas, ou uma banana e meia, que aí a banana ela é bem mais rápida para ser absorvida, tá? Aí atenção aqui, ó, atletas, o uso de bebidas esportivas é o mais recomendado, então de 150 a 300 ml, que seria de 4 a 8% de carboidrato a cada 15 a 20 minutos na primeira hora do treino, ok? Recomendação de proteína agora, né? Então, proteína aqui, atletas de modalidade aeróbica e exercícios de resistência, você vai utilizar 1.2 a 1.6. Atletas de força, exercícios extenuantes, você vai utilizar 1.4 a 1.8. E, de acordo aqui com um estudo, para indivíduos que praticam exercícios físicos, que são um pouco também mais extenuantes, é de 1.4 a 2, ok? E aí, no sentido lá dos carboidratos, por exemplo, no sentido de pré-treino, o que a gente utiliza, o que é recomendado? 5 a 10 minutos antes do exercício. E aí são para treinos mais intensos, que vão durar mais de 1 hora, tá? 30 a 60 minutos antes do exercício, tem aí esse pico de glicose e insulina no sangue. Então, cerca de 60 minutos dessa ingestão, o ideal é você fazer o quê? É dar uma reforçada 1 hora antes do treino, tá? O meu pai. 2 horas antes do exercício, é interessante você realizar uma refeição, que assim, a gente fica pensando que é só o segredo aí pré e pós-treino, mas não é, né, gente? Assim, é toda uma refeição. A gente tem que pensar em vários pontos, é sono, é estresse, assim, hidratação, é muita coisa. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de refeição de pré-treino para 40 a 90 minutos antes, que seria aí até essas 2 horas, tá? Então, por exemplo, ali que você pode usar de lanche: pão integral com manteiga de amendoim, né, pasta de amendoim, um iogurte light, né, que é esse iogurte meio que natural, com frutas, ou você pode usar banana com aveia, quinoa, pode ser quinoa em flocos, tá? Porque quinoa em grãos não dá. Suco de frutas, e aí um que é mais rápido para absorver, como eu falei, melancia, laranja, qual que eu falei também? De beterraba com maçã, por exemplo, bem interessante. Um queijinho branco ali, uma proteína, também é interessante a gente combinar aí. Cereal integral com castanhas, um leite desnatado ou um leite de soja, se for o paciente vegetariano, né, vegano. E uma frutinha. A batata doce é bem interessante, com franguinho, né, famoso frango com batata doce. Uma panquequinha de aveia com banana, não sei se vocês já viram, ou só de aveia mesmo, com um ovo ali, né, ou claras, ou você pode fazer quinoa com ovo, né, aí já entra a quinoa cozida, tá bom? Que aí já fica tipo uma jantinha já, né? Pão integral com azeite, você pode até fazer ele no fogo, né, colocar ali, tipo como se fosse na chapa, né, com um fiozinho de azeite, tá? Peito de peru, para alguns casos é interessante, eu não uso muito, tá? Mas assim, a gente vê bastante eles serem utilizados aí na literatura, mas prefiro não recomendar. Coloquei aqui, né? Não sou muito fã de nada que é embutido, mas vamos que vamos. Vitamina de abacate ou de aveia, né? Com banana também, tá? Pode ser. Carboidrato pós-treino, o atleta aí. Então, quanto mais rápido for a refeição, melhor vai ser a recuperação. Então, pode ser imediatamente,
tá? Não tem essa coisa de esperar. Um treino bom, vou falar sinceramente, um treino bom é quando a pessoa sai acabada. A pessoa, assim, sai morta, moída e até com vontade de vomitar. Esse foi um treino bom. Agora, quando a pessoa sai plena, morrendo de fome, não foi um treino que foi qualitativo, tá? Ah, nossa, Natália, mas como assim? Eu saio do treino e morro de fome, eu acho que isso é ideal. Não, às vezes é até sofrido, até triste a gente ver muito isso em grandes atletas aí, que eles comem completamente sem fome, né? Tanto que assim, não é uma área que eu gosto muito, justamente por causa dessa forçação, sabe? Como eu sou da linha mais comportamental, a gente prefere respeitar um pouco mais algumas questões do paciente, mas assim, é uma escolha da pessoa, né? Se ela escolheu ser atleta, ela vive disso, né? Ela ganha para isso, ela tem que ter os seus sacrifícios, faz parte, né? Eu fico com dó, porque é muito ruim você comer com vontade de vomitar, né? Sem apetite e ser todo regrado ali de suplementos e tudo mais, mas é necessário, a gente sabe que melhora sim a performance, tá? A força, a recuperação e toda a questão aí celular até. Então aqui o melhor período para realizar uma refeição reforçada é até 2 horas após o exercício, porém 40 minutos após o efeito é melhor ainda. Então até umas 2 horas dá para aceitar, tá bom? Mas assim, o melhor é imediatamente. Alimentos aqui com índice glicêmico não é indicado para atletas no sentido de índice glicêmico moderado, tá? E de alto índice glicêmico, que é o indicado para atletas, porque eles precisam de uma rápida absorção, porque senão vai utilizar outra fonte, geralmente proteína, né? Para formar energia ali, né? Então a gente tem que dar essa energia rapidamente, a gente tem que dar esse substrato, né? Essa substância rapidamente, ok? E essa refeição pode ser sólida ou pode ser líquida, tá? Mas quanto mais fácil para digestão e para absorção, melhor. Então, geralmente a gente vê muito aí na forma líquida ou pastosa, né? Tipo um moussezinho, um cremezinho, é muito melhor, tá? Para essa recuperação, para essa digestão. Aí, após essa primeira refeição, logo após o exercício, o consumo de carboidratos deve ser alto também nas refeições sequentes, tá? Não é só naquele momento ali pós-treino, as outras refeições, tanto pré quanto pós, são importantes, ou seja, o dia inteiro, né? 24 horas, tá? Porque o povo só se preocupa com pré e pós-treino e não é isso. Bom, carboidratos aqui no pós-treino, né? Carboidratos de fácil digestão, imediatamente 1 hora após o treino, e o acréscimo de proteína também. E aí eu trouxe aí dessa boa relação de carboidrato e proteína, como fazer essa combinação, tá? No pós-treino aqui no sentido, eu trouxe aqui algumas sugestões, por exemplo, shake de whey protein com maltro, ou você pode fazer aqui um macarrão de tomate com atum, ou com frango e legumes, água de coco. Trouxe aí uns exemplos para vocês. Agora, no sentido de cirurgia bariátrica, como falei que é um grupo de pacientes que eu atendo bastante, nunca imaginei, tá, gente, na vida, quando eu fiz faculdade, eu nunca imaginei que eu ia ficar atendendo tanto paciente bariátrico, mas assim, cada vez que aumenta mais, a obesidade aumenta mais, o número de cirurgias e formas de emagrecimento. E hoje em dia a gente sabe que a mais eficaz é a cirurgia bariátrica. Então, se preparem para a cirurgia bariátrica aí, se vocês forem seguir essa área clínica, tá? Claro que dentro da área clínica tem várias outras áreas, né? Mas é interessante a gente ter um olhar para tudo, né? A gente sabe que a gente tem que estudar tudo e escolher o nosso nicho, né? Escolher o nosso grupo. Mas pode ser que você nunca imagine que você vai ter ali um grupo na sua vida que você não exatamente escolheu, mas que ele veio para você, né? A vida mandou para você e aí você tem que abraçar. Tem que abraçar esse grupo. Ou você passa para alguém. Bom, então aqui na cirurgia, depende do tipo de cirurgia,
Eu não vou entrar a fundo dos tipos de cirurgia, porque isso aí é mais em fisiologia, em patologia ou fisiopatologia, né? Não sei se vocês exatamente tiveram essa aula, depois eu posso ver de trazer essa aula para vocês. Não sei se exatamente vai dar para ser nessa matéria de nutrição humana, porque não tem a ver essas coisas de métodos de cirurgia, sabe? Mas a gente pode marcar uma live, né? Igual eu tenho muito contato com quase que todos os cirurgiões bariátricos daqui de São Mateus, né? Então, assim, fica fácil de eu conseguir uma palestra, uma coisa assim. Aí aqui, por exemplo, né, como eu tinha falado, existem essas fases, dieta pastosa, dieta líquida, e as necessidades de ingerir, de atingir as necessidades, ok? Então a gente tem que avaliar qual é a necessidade desse paciente, porque tem paciente, gente, que vai sair e vai conseguir comer de boa, vai conseguir ter ali, obedecer tudo certinho, e tem paciente que só vai vomitar, só vai passar mal, não vai conseguir comer nada, nem o líquido, que é a água de batata, a pessoa vai conseguir. Então a gente tem que entrar com suplementação. Geralmente, vou adiantar para vocês, o médico, ele já passa. Só que tem muito médico, né? Depende do médico. Aqui, os médicos que são daqui são excelentes. Todos eu tenho um relacionamento maravilhoso com eles, sabe? Eles valorizam o profissional nutricionista, eles se preocupam com os pacientes, graças a Deus. Mas eu já peguei vários médicos aí que, assim, não tá nem aí, gente. Só fez cirurgia e manda aí, assim, se virar, entendeu? Então a gente tem que acompanhar muito bem o que a pessoa tá tomando, como que é a forma que ela tá tomando, igual no sentido de complexo B. A gente não pode passar para a quantidade que o paciente precisa, porque o paciente pós-bariátrico precisa via intra, né, venoso. Então, a gente não pode passar, a gente só pode passar em cápsulas, então, de injeção aí, vacina, a gente não pode passar, tá bom? Bom, e aí aqui no sentido que a gente encontra aí, para esses pacientes, a gente encontra aí vários no mercado, tá? Tanto em pó, já em líquido, que geralmente são já hipercalóricos e hiperproteicos. Vocês recebem muita visita, tá, gente? Dos representantes. Se vocês não receberem, quando vocês estiverem no consultório de vocês aí, ou o hospital, assim, o hospital não tem nem como, sempre é obrigatório, sempre vai ter visita de representante. E eles explicam tudo, que geralmente são farmacêuticos também, às vezes, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Que vocês vão saber, vocês vão receber essas informações, porque, assim, são milhares que estão no mercado. No hospital não tem como a gente ter tanto poder de escolher, mas no consultório tem como, né? Mas aí depende de várias coisas, sabe? Porque às vezes você não encontra no mercado. É igual aqui, eu sempre indico os mesmos, porque eu sei onde que vai encontrar, tá bom?